Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Saudações a você, saudações a nós, saudações a todo mundo, né? Seguimos agora nessa nossa sintonia diária e coletiva por um mundo melhor. Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2025, Dia Internacional de Lutas Camponesas. Esse, com certeza, vai ser o nosso maior destaque do dia, né? Não tem como ser diferente. Mas a gente já adianta que não é o único. Fica com a gente e confere também mais sobre agroecologia, luta contra o racismo ambiental, cinema e comida de verdade. Eu sou o Daniel Lamir e tenho o prazer de, junto com toda a equipe do Brasil de Fato, estar contigo nessa nossa frequência diária. E no embalo a gente já compartilha o que é manchete nesta quinta-feira. 29 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Escritor paraense traz memória do crime e relaciona com garimpo na Serra Pelada durante a ditadura. Obra da COP30 vai levar esgoto da área nobre de Belém para a comunidade de Palafitas. A agroecologia nos territórios brasileiros abre caminho para a justiça climática. Vamos conhecer a iniciativa da Rede Ana. A animação Abá e sua banda estreia hoje com linguagem própria e estética 100% brasileira. Nova lei do piqui e outros frutos do cerrado gera proteção nacional e impulsiona agroextrativismo sustentável. Bom, são essas, mas são muitas outras, né? E que você confere tudinho agora mesmo no Bem Viver completão que tá só começando. Programa Bem Viver. Hoje é um dia para se ecoar ainda mais alto o grito por justiça e direitos camponeses. É que há 29 anos, o 17 de abril ficou marcado por um capítulo triste da nossa história e que jamais deve ser silenciado. No Brasil e no mundo, o massacre de Eldorado do Carajás escancarou a face de uma opressão secular contra os povos. Por isso, a gente abre o nosso programa destacando esse Dia Internacional de Luta Camponesa. Tema do nosso Conversa Bem Viver, conduzido por ele, o nosso amigo Lucas Salum. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. 17 de abril é uma data manchada na história do Brasil. Em 1996, há 29 anos, um grupo de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra iniciava uma marcha pacífica para reivindicar o avanço da reforma agrária no nosso país. O trajeto deles partiu de Paraupebas, no oeste do Pará, e a princípio iria até Belém, uma caminhada que duraria semanas, mas foi logo interrompida por uma ação violenta da Polícia Militar do Pará, que matou 21 pessoas, o que ficou conhecido até hoje como Massacre de Eldorado do Carajás, por conta da cidade onde aconteceu essa cena de terror. Em memória a essas vítimas e ecoando o pedido de justiça que ainda se faz necessário, quem conversa Bem Viver hoje é o escritor, historiador e professor paraense Ayrton Souza. Ele é de Marabá, a cidade grande mais próxima de onde tudo isso aconteceu e que também fica bem perto de outro local emblemático da nossa história, que é Curionópolis, onde fica a Serra Pelada, até hoje considerada o garimpo a céu aberto maior do mundo inteiro. Embora ainda ativo, ele está muito diferente do que foi na década de 80, quando houve a famosa febre do ouro, uma corrida que movimentou o Brasil inteiro, atraindo milhares de pessoas em busca desse minério. Em plena ditadura militar, essa história também carrega muita tragédia e violência. Inclusive, virou tema de um livro recentemente publicado e premiado do Ayrton, Outono de Carne Estranha, um romance que retrata todo o drama e a crise humanitária que foi a Serra Pelada, tudo isso a partir da história de dois garimpeiros que tinham um relacionamento afetivo em meio a tanta brutalidade. O livro ganhou o Prêmio Sesc de Literatura em 2023 como melhor livro do ano na categoria romance, além de ter sido finalista entre outras premiações. Ayrton, muito obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente numa data tão importante para a história do país. Vai ser tão importante te ouvir nesse momento. Ô, Lucas, eu agradeço a você, ao Brasil de Fato, e a esse podcast que nos mostra, né, essa
nos faz repensar o país, na verdade, né? Nos faz ver o país e repensá-lo, sobretudo a partir das práticas de violência que foram colocadas em voga nesse país e principalmente na Amazônia, no espaço de onde eu falo nesse momento. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa e a gente só faz um papel que a sua literatura também faz, de denunciar tudo isso da maneira que a gente consegue melhor comunicar com o nosso povo, seja por meio da arte, da literatura, enfim, o jeito que for. Ayrton, eu trouxe aqui nessa minha abertura dois dados, dois fatos emblemáticos da nossa história, que curiosamente, ou talvez não tão curiosamente, eles aconteceram muito próximos um do outro, né? O massacre de Carajás, que é de 96, e a Serra Pelada, que é de uns 15, quase 20 anos antes, mas os dois circundam muito o Marabá. Até se a gente colocar no mapa ali, é basicamente 50 quilômetros que separa a Serra Pelada da Curva do Oeste, onde aconteceu o massacre de Carajás. A minha ideia é que a gente vá tentando relacionar esses fatos que a princípio não têm relação, mas com certeza a gente vai conseguir traçar muitos pontos. Mas eu acho que para começar ia ser muito bacana te ouvir a sua relação com a Serra Pelada, porque, bom, quem teve o prazer, quem vai ter o prazer de ler o seu livro, Outono de Terra de Carne Estranha, vai perceber que é uma obra que fala com uma propriedade absurda de quem viveu a Serra Pelada ou tem alguma proximidade com esse tema para conseguir falar com tanta discrição, com tantos detalhes que a gente não costuma ver em documentários, filmes que abordam esse tema. Então conta um pouquinho pra gente como que a Serra Pelada fez e talvez ainda faça parte da tua vida. Na verdade, esses dois episódios, como você está falando, realmente eles fazem parte de um contexto histórico da região do Sudeste do Pará e eles estão intimamente ligados. Um tem a ver com o outro. Sobretudo quando se descobre o garimpo, já em final da década de 70, início da década de 80, quando se encontra o garimpo de Serra Pelada por acaso, esse povoamento exacerbado da região vai provocar, no final das contas também, o nascimento, vamos dizer, do movimento MST na região, e dessa luta pela terra, né? Vai ampliar a luta pela terra por conta dessa grande quantidade de pessoas que vão vir à região. Então, são dois episódios que estão intimamente ligados. Mas, enfim, o Romance Antônio de Carne Estranha, ele é parte da minha experiência com garimpo, de modo indireto. Porque meu pai foi garimpeiro de Serra Pelada e minha mãe fugiu de casa do Maranhão também por conta das notícias do garimpo. Era uma menina de 17 anos de idade. Então, o garimpo é uma espécie de ferida que atravessou a minha família inteira, atravessou a nossa casa o tempo todo. E aí a maneira que eu encontrei para mostrar essa ferida aberta foi escrever um romance, O Tano de Carne Estranha. Por isso, provavelmente, como você disse, ele traça um pequeno retrato do que foi um pouco da realidade do garimpo da garimpagem em Serra Pelada por conta disso, por conta dessa vivência que eu tive com meu pai e minha mãe, que vieram para a região, que viveram a história do garimpo, e aí essa história toda que ficou muito ligada à nossa casa, como eu gosto de dizer, assombrou a nossa casa a vida toda, e aí eu tive que escrever essa história por conta dessa experiência indireta que eu tive com o garimpo. Nossa, Ayrton, te ouvindo aqui e tentando rememorar alguns trechos do livro, enfim, eu fico imaginando o quanto tem de ficção, o quanto tem de verdade nesses teus relatos, e eu quero te ouvir um pouquinho a partir disso, principalmente querendo entender por que você escolheu esse recorte. A gente tem muitas produções dessa Repelada, eu acho que ainda insuficientes comparado à dimensão, o impacto, a ferida que foi na nossa história, mas sem dúvida alguma a tua obra traz um recorte muito inédito porque aborda um relacionamento homoafetivo no meio daquela brutalidade, mostrando algo como se fosse realmente proibido, né? O relacionamento entre esses dois garimpeiros, sempre num mistério, tentando esconder, com muito medo, com muita aflição. Enfim, eu queria te ouvir um pouquinho da onde que surgiu essa tua inquietação de retratar essa história, que eu imagino que ela é ficcional, mas com muitos contornos de verdade, né? Conta um pouquinho pra gente de o quanto tem de verdade, o quanto tem de ficção, para tu ter escolhido esse recorte da Serra Pelada, Ayrton. O recorte, ele parte inicialmente da experiência dos meus pais, mas tinha uma coisa que me incomodava muito, que continua me incomodando na história do Brasil, principalmente ligada ao garimpo de Serra Pelada, que é aquela nuance de esconder os principais personagens que criaram o horror na região. Então, você tem várias produções sobre o garimpo, incluindo livros, né, incluindo filmes, documentários, matéria de jornais. E aí você tem uma figura muito emblemática, escondida por conta por trás de toda essa produção. E que deveria ser, na verdade, a figura de linha de frente, que é o Major Sebastião, o Sebastião Moro de Curió, o Major Curió.
Então, eu tinha essa inquietação, porque eu não conseguia enxergar nessas produções sobre o garimpo esse sujeito que era a representação do poder governamental na região do sudeste do Pará. Então, isso também me levou a escrever essa história e fazer esse recorte para também mostrar essa face horrenda ou esse modo de poder exercido por esse personagem real e que no romance ele é ficcionalizado, né? Então, provavelmente é das primeiras produções ligadas à arte que você vai ter a representação desse sujeito. Essa era uma coisa que me incomodava. Por quê? Porque o Major Curió, ele é a representação do Estado na região. Então, ele é a representação do poder. E todas as mazelas que vão surgir e que vão se perpetuar na região, elas se devem justamente a essa relação de poder entre o Estado e a sociedade. E aí eu precisava contar essa história também por conta disso. E mostrar como essa máquina de poder agiu na região, a partir de execuções, de tortura, a partir de ameaça, né, de ocupação dos espaços e de ocupação do discurso também, como era feito, né, do discurso falado. Então, era isso que de alguma forma, me levou também a escrever O Outono de Carne Estranha. E te escutando com esse relato sobre o Major Curió, que já traz no próprio nome esse Major, que inevitavelmente nos remete ao militarismo, à ditadura militar, que foi justamente o período em que aconteceu essa repelada, embora já fosse no final, já próximo do período de transição. O fato da Serra Pelada ter acontecido com esses contornos, com essa liberdade de violência do Major Curió, mostra que de fato a gente ainda estava vivendo uma plena ditadura militar. Então te parece que o que aconteceu na Serra Pelada seria possível acontecer em um período de ditadura, de democracia plena, ou realmente a gente só consegue entender o que a dramaticidade, a violência da Serra Pelada, justamente por ainda estarmos vivendo a ditadura militar naquele momento? Essa é uma boa pergunta. E é uma boa pergunta que tem uma resposta também muito boa. Provavelmente aconteceria da mesma forma, entendeu? Porque a região, de um modo geral, ela é ainda uma região isolada. E não só eu me refiro ao isolamento territorial, ao isolamento geográfico, mas há um isolamento feito dessa região que parte também do pensamento, do intelectual. E aí, a nossa região, ela é ainda uma região vista como um espaço selvagem. Então, provavelmente, mesmo que a gente estivesse diante de um governo democrático, eu acho que essa história ela teria se dado também nesse contorno de violência. Porque se você pegar os índices de violência que acontecem no Brasil e fazer uma comparação por região, você vai ver que nós vivemos numa região de barbárie, numa região muito, muito problemática. Pronto. Como diz os nordestinos, né? Estive no Nordeste recentemente. Pronto. Vou dar um exemplo. Não há um exemplo maior para mostrar para você como o massacre de Andrade dos Carajás. O massacre é a resposta para isso. Nós estamos diante do momento democrático, de retomada da democracia, já houveram eleições, já houveram governos democráticos, e aí você tem o Estado brasileiro assassinando 21 trabalhadores rurais sem terra, assassinando ao vivo, isso sendo transmitido ao vivo pela TV. Então, imagina, é uma barbárie. A região vive esse isolamento, como eu digo, não só geográfico, mas o isolamento de todos os níveis que você possa imaginar, isolamento cultural, social, histórico, né? E isso é proposital. Isso é proposital justamente por conta das riquezas que a região tem e que esse isolamento tem a ver com essa apropriação dessas riquezas também. Poxa, Ayrton, te escutando, inevitavelmente vem um aperto no coração de entender que é um processo pensado deixar essa região brasileira isolada para que justamente a barbárie possa acontecer, os interesses individuais possam se perpetuar. Eu quero deixar para o final uma pergunta sobre que caminhos a gente precisa atiçar para que justamente se rompa esse isolamento artificial criado, mas antes da gente chegar nessa pergunta, eu só queria continuar um pouquinho nessa nossa linha cronológica que a gente está traçando, ligando justamente a Serra Pelada com o massacre de Carajás, e eu queria te perguntar
perguntar, embora exista já todo esse contexto de violência que você está trazendo, eu queria te perguntar se você acredita que o massacre de Carajás ele só foi possível porque existiu uma violência legitimada, naturalizada durante a Serra Pelada. Dá para dizer que a Serra Pelada foi o combustível para que tanto ódio pudesse ser destilado à TV aberta, ao vivo, 15 anos depois, no massacre de Carajás. É isso. Eu sempre enxerguei os dois episódios muito intimamente ligados, né? Eu nunca consegui enxergá-los eles, porque depois que o garimpo surge, todas as lógicas que vão acontecer na região, elas se dão a partir do surgimento do garimpo, né? Então, eu nunca consegui desassociar essa ideia. E por isso que eu sempre enxerguei esse episódio como um ligado ao outro, intimamente ligado ao outro. É uma outra coisa que me levou a escrever um outro romance, que eu estou escrevendo nesse momento, que inclusive se passa no contexto do massacre do Alto dos Carajás. Ele é um romance que termina naquela cena do massacre. Então, é isso. São dois episódios que têm a ver com toda essa barbárie implantada na região e que foi criada aqui há muitos anos atrás, mas que ela foi de modo mais contundente a partir da década de 60, né, com a abertura das rodovias. Isso aí foram coisas que foram criando esses mecanismos de violência ainda mais, de modo mais efetivo por parte do Estado. Essa é a palavra, um modo mais efetivo, assim, uma ação que realmente surta efeito, né? E a gente viu o exemplo disso, não só no massacre de Dourados dos Carajás, mas também no próprio massacre que já havia acontecido antes dos garimpeiros, que foi o massacre da ponte, quando os garimpeiros ocuparam a ponte rodoferroviária, na altura do núcleo São Félix, da Nova Marabá e Marabá. E a polícia também fez o mesmo mecanismo, matou os garimpeiros da mesma forma que matou os trabalhadores rurais sem terra. Então foi muito parecido a estratégia, entendeu? É isso. Sim, eu disse que eu tinha uma última pergunta, mas agora ela já se transformou na penúltima pergunta, porque a última vai ser para saber sobre esse novo romance aí que já está saindo do forno. Mas antes de chegar nela, Ayrton, eu queria fazer uma pergunta bem direta agora, te ouvindo. Eh, Você, como uma pessoa que nasceu nesse contexto, você é de 82, inclusive 23 de março, meu aniversário é 24 de março, somos quase irmão aí de aniversário. Então você nasceu nesse contexto de Serra Pelada há poucos anos antes do massacre de Carajás, ou seja, nesse contexto de violência. Eu queria te perguntar, então, que sentimento que te vem à mente quando tu escuta essa palavra garimpo? É um sentimento de ódio, de raiva? O que que te vem à mente quando você vê a sua região sendo cortada, literalmente porque o garimpo corta a mata, corta a terra, abre uma ferida? Como que é? Qual que é o primeiro sentimento que te vem à mente quando você vê o garimpo se concretizando na sua região? Na verdade, eu nem sei explicar assim, porque é uma mistura, né? Uma mistura de sentimentos. E é preciso entender que os modos de garimpagem eles são diferenciados, né? O que houve em Serra Pelada é diferente do que acontece nesse momento nas terras dos povos originários, em relação ao garimpo. Então, assim, é muito difícil eu explicar exatamente o que significa para mim a palavra garimpo, né? Até por conta também de eu ter nascido nessa região. Eu devo isso também ao garimpo, em parte, né? Então, dizer assim, eu sinto ódio, sinto raiva, seria um pouco raso da minha parte, porque foi o espaço também que configurou a relação amorosa entre meu pai e minha mãe, e que fizeram, né, nesse conjunto, um aspecto de sobrevivência, não só para eles, mas para os filhos também deles. Então, a gente, em parte, nós devemos saber a nossa existência a essa região, ao garimpo. Então, dizer assim, eu odeio o garimpo, ou é um sentimento de ódio, de raiva, de rancor, seria meio raso da minha parte nesse sentido, entendeu? Porque, de alguma forma, eu também devo algo ao garimpo, né? O garimpo nos possibilitou esse relacionamento do meu pai, da minha mãe, esse aspecto da sobrevivência deles, da nossa própria sobrevivência nessa região. Então, dizer que eu sinto rancor ou ódio quando eu escuto a palavra garimpo seria uma espécie de uma explicação muito rasa da minha parte, porque a gente deve muito também ao garimpo, infelizmente. Certo. Então, posto essa complexidade tamanha, mostrando que está longe de ser uma questão simples, agora sim eu quero chegar nessa questão de
que proposições a gente precisa fazer. Eu quero te ouvir que caminhos a gente precisa tomar para conseguir romper esse isolamento imposto pelo Estado brasileiro para essa região específica do sudoeste do Pará, mas que com certeza se reproduz em outros espaços da Amazônia, mas, claro, cada um com a sua particularidade. Mas como que a gente consegue fazer esse rompimento para que, de fato, se desconstrua esse aspecto de violência que se perpetua e, com certeza, dá nome para muitas das relações e dos acontecimentos? Com certeza, a publicação do seu livro é um caminho, o fortalecimento da arte, dessa intelectualidade, mas eu quero te ouvir um pouquinho mais nesse sentido, Ayrton. É um atravessamento histórico do país, de subjugação, né, de desvalorização, eu acho partida para a gente refletir um pouco do que é a região norte, do que é a Amazônia para o Brasil, é respeitar essa autoridade, respeitar o que acontece aqui dentro, né? Uma coisa que seria o nosso pontapé inicial, vamos dizer assim, usar o senso comum, né? Seria o início de tudo, seria esse respeito. Sim, é uma questão extremamente complexa, mas que é importante que existe sim um caminho para seguir e pode ter certeza que aqui no Bem Viver, aqui no Brasil, de fato, a gente vai justamente reforçar essa trilha tão importante para o reconhecimento devido não só dessa região, mas principalmente de toda a população do sudoeste do Pará. Bom, Ayrton, agora sim, para fechar a nossa conversa, eu já ia te perguntar qual é o seu próximo livro, qual que é a sua próxima publicação, você tem previsão, e você já adiantou para a gente que tem sim coisa nova saindo. Então, se puder adiantar para a gente o nome do livro ou falar um pouquinho mais da sinopse, quando que a gente deve ter contato com essa obra, por favor, conta pra gente, amigo. Nesse momento eu estou reajustando um romance novo, né, que é chamado O Fedor da Carne de Deus, que não tem nada a ver com nenhum desses dois episódios e que vai ser lançado provavelmente esse ano, que é O Chão Desbezido pela Neblina, que tem a ver com o massacre dos Carajás. Na verdade, conta a história de uma família que o pai abandona e a mãe leva os filhos para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, eles vão viver em ocupações e, a partir disso, eles vão fazer parte dessa caminhada que os trabalhadores estão fazendo rumo a Belém, que é quando acontece uma... Mas o livro vai discutir várias outras questões, não só essa questão da terra, mas a própria questão da vida, né? O livro começa com uma cena de aborto, por exemplo, da mãe abortando um filho na frente dos outros filhos e do pai alcoólatra. Então, é um livro que vai discutir questões do nosso país e atravessado por essas relações da vida que nós temos nesse país. Temas duros, fortes, porém urgentes, necessários de se falar, e é por isso que a gente conta com a literatura e ainda mais com a boa literatura e com a boa poesia, para poder aprofundar e ampliar esses debates, tirando tabus necessários e podendo falar com propriedade. A gente acabou de bater uma boa prosa com Ayrton Souza, ele que é historiador, linguista, professor, recentemente lançou Um Tono de Carne Estranha, que fala sobre o garimpo da Serra Pelada e foi premiado pelo Prêmio Sesc de Literatura de 2023 como o melhor romance. O Ayrton, que é de Marabá, então nos ajudou a entender o que foi o massacre de Eldorado do Carajás, que acabou, que completa 29 anos, 17 de abril de 1996, justamente nessa quinta-feira. Então, Ayrton, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade para falar com a gente, trazer tantos pontos importantes. Tô ansioso pro próximo papo já, viu, amigo? Meu amigo, eu te agradeço, Lucas, agradeço o Brasil de fato, e as pessoas que vão ouvir o cast, um abraço de vocês, fique com Deus e cuide. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Bom, agora vamos falar de um assunto que nos anima demais. Não cansamos nunca de dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te conectar ainda mais com o que realmente importa. E aí, já pensou em receber as principais notícias do Brasil de fato direto no seu e-mail? Para isso,
Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês, mas tem em português também, tá? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, e tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. A gente traz agora mais uma situação contraditória na cidade de Belém, sede da COP30 marcada para novembro. É que com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, uma série de investimentos são feitos. São grandes obras de infraestrutura que, apesar do caráter do evento, nem sempre são vistas como sustentáveis. Até a conferência serão investidos mais de 4 bilhões de reais em investimentos na capital paraense. E uma dessas obras vai levar água do esgoto de uma área nobre da cidade para uma comunidade de palafitas. Ela vai sair da região do Parque Linear da Nova Doca, especialmente planejada para a Conferência Mundial. A reportagem é de Mariana Castro. Nos últimos dias, um protesto da comunidade Vila da Barca chamou a atenção por denunciar a precariedade da água oferecida à população, amarelada, fétida e barrenta. A Vila da Barca, uma das maiores comunidades sobre palafitas da América Latina, está recebendo uma estação de tratamento de esgoto. A estrutura, ainda em construção, vai atender a região da Nova Doca, obra na área nobre de Belém, planejada para receber o público da COP30. Kelvin Gomes, morador da comunidade e historiador, denuncia os prejuízos da obra. As obras da COP não beneficiam a comunidade. Ainda que a gente esteja no caminho da COP, né, a gente está próximo a mais ou menos 1,5 km ou 2 aqui da Avenida Doca de Souza Franco, mas a gente não receberia até então nenhuma obra da COP, ainda que a comunidade tenha demandas urgentes, né? As obras elas se concentrariam lá, se não fosse pelo fato deles decidirem construir uma usina de bombeamento de esgoto para captar o esgoto que vem desse outro bairro, que é um bairro vizinho aqui, a Doca, o Reduto, né, onde fica a Doca de Souza Franco. Eles dizem agora que, após muitos dos nossos protestos, essa obra também vai beneficiar a comunidade. Mas não há uma comprovação técnica disso, inclusive, e mesmo ela beneficiando a comunidade, ela não vai beneficiar toda a comunidade. Ela vai beneficiar apenas a área que já foi urbanizada. A área de palafitas vai continuar do jeito que está. A área onde a estação está sendo construída já foi reivindicada pela comunidade para uso social e coletivo, mas os pedidos não foram atendidos. Como explica Kelvin? O prédio que está sendo demolido agora para dar lugar à estação de bombeamento de esgoto podia servir como escola, creche, que não existe na comunidade, ou a ampliação da unidade de saúde, ou o próprio programa de ampliação da saúde que foi anunciado pelo atual prefeito durante as últimas campanhas eleitorais, ele podia ter sido utilizado nesse sentido, mas infelizmente eles preferiram dar lugar a uma estação de esgoto, né, de bombeamento de esgoto, que não vai beneficiar até a comunidade, até onde se sabe, e a comunidade continua padecendo de algumas necessidades. Em meio ao contraste entre prédios de luxo que custam a partir de 6 milhões de reais e a comunidade de palafitas, Kelvin relata que as obras agravaram ainda mais a precariedade histórica no fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Vila da Barca. Essa tubulação já tem, pelos nossos cálculos, pelo menos 20, 30 anos, mais ou menos. Então ela está defasada, ela já não comporta mais o número de moradores que existem na comunidade. O que alguns moradores têm observado, e aí a gente também não tem estudo técnico para apontar isso, é uma observação mesmo do cotidiano, é que a partir do início das obras da Doca, né, a água começou a piorar de qualidade. Então ela ficou mais turva, mais barrenta, com vários resíduos.
Então, fora a falta, né? Isso é um contrassenso, porque a cidade de Belém vai receber para a COP algo em torno de 4 bilhões de reais em investimentos. E essas obras estão concentradas em locais já urbanizados, que já tinham uma estrutura prévia na cidade e que são supervalorizados do ponto de vista financeiro. Desde o início das obras, moradores temem acumular ainda mais prejuízos além da precariedade da água, como explica a aposentada Francisca Lobato. A água suja, muito amarela, que eu já estou até com coceira no meu corpo. Toma banho com essa água, a gente não consegue nem dormir, está imunda. Não dá mais nem para cozinhar, tem que comprar água mineral para fazer comida, fazer café, fazer tudo, não presta mais água. Para lavar roupa então nem se fala. Moradores da Vila da Barca denunciam ser alvo de racismo ambiental. Segundo a educadora popular Suane Barreirinhas, isso fica explícito diante da escolha de tratar o esgoto de uma área nobre da cidade numa comunidade periférica. O que a gente está denunciando quanto ao racismo ambiental é muito mais do que a estação elevatória, que vai trazer o esgoto da DOCA, vai tratar na Vila da Barca e vai jogar para a bacia do Una. O Estado insiste em dizer que esse esgoto não vai ficar na vila, mas ele também esquece de falar que ele vai ficar um tempo ali. Desde 2024, a Vila da Barca já recebe a lama que é tirada da obra da DOCA. E o que a gente cobra também do Estado é, primeiro, eles nunca entregaram nenhum documento de licença ambiental, nenhum de impacto ambiental, nenhum estudo sobre, de fato, estudo sobre o projeto. Eles só apresentam o que é uma estação elevatória. Apesar das dificuldades, Suane garante que a comunidade segue organizada e continuará lutando por seus direitos. Por que eles não escolheram essa estação de tratamento em alguma área da DOCA ou do bairro do Marizal, que se tem ainda terrenos, porque eles nunca esperaram que a gente fosse entender o que é essa obra, eles nunca imaginaram que a gente fosse confrontá-los, e nós estamos fazendo isso e denunciando um caso de racismo ambiental na cidade da COP30, o maior evento climático do planeta. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Bom, e por falar em esperar resposta, né? Toda a sociedade espera uma efetividade diante dos impactos das mudanças climáticas, né? Por um lado, a cobrança por políticas públicas consistentes deve permanecer. E, ao mesmo tempo, sabemos que há experiências populares que são exemplos no enfrentamento à emergência climática. Então, juntar e agregar esses dois lados é uma necessidade para ontem no nosso planeta, né? E nesse sentido, a gente destaca agora uma iniciativa da Rede ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. No caso, uma pesquisação sobre como experiências agroecológicas estão respondendo às mudanças climáticas. O projeto de caráter nacional é coordenado pelo GT, Grupo de Trabalho, Justiça Climática e Agroecologia da ANA. A primeira fase da pesquisação vai até junho com o mapeamento de experiências. A pesquisadora Helena Lopes coordena a pesquisa. Ela afirma que a ideia surgiu dos debates do GT de Justiça Climática e Agroecologia da ANA. Então a pesquisação ela tem muito esse objetivo de produção de conhecimentos sobre o tema das mudanças climáticas, mas a partir de um olhar da agroecologia e, sobretudo, a partir das experiências de agroecologia. Então a ideia é exatamente mapear, entender a diversidade de experiências de agroecologia que existem e como que elas têm lidado, com o tema das mudanças climáticas, seja no âmbito da adaptação, da mitigação, da promoção da justiça climática, como que os agricultores, as agricultoras, os povos e comunidades tradicionais, seja no campo, seja na cidade, têm percebido os impactos das mudanças climáticas, como que isso tem interferido na produção de alimentos, mas também nos próprios conhecimentos que esses agricultores e agricultoras têm tecido ao longo de gerações. O mapeamento das experiências foi iniciado em 8 de abril como parte de outro projeto, o Redes de Agroecologia no Enfrentamento às Mudanças Climáticas, uma pesquisação desde os territórios. A conclusão da primeira etapa da pesquisa está prevista para o início de agosto. Após triagem, os dados da pesquisa estarão disponíveis para consulta na plataforma Agroecologia em Rede.
Esse é um espaço virtual que guarda informações das experiências e é alimentado pelo movimento agroecológico. Helena detalha a importância da utilização de um software livre e seguro para a proposta. Isso é fundamental, porque a gente está falando de dados que são muito sensíveis e está falando de um processo de construção coletiva desses dados, seja nesses momentos ou nesses processos de colheita dos dados, mas também no armazenamento. Isso é fundamental, principalmente no momento que a gente está vivendo, que os dados das pessoas eles se tornaram mais um mercado, as informações são vendidas e compradas. E no Agroecologia em Rede, o que a gente busca é exatamente construir um espaço de armazenamento de dados, um espaço soberano, que o movimento agroecológico seja responsável por quais informações são públicas, quais informações são privadas, quais as informações que a gente disponibiliza, quais as informações são somente do interesse de determinado movimento social ou de determinada organização. O endereço da plataforma é agroecologiaemrede.org.br. Com o projeto, ela deve ser ainda mais alimentada de dados. E a partir dessas informações, a iniciativa também vai contribuir para que o movimento agroecológico possa incidir na construção de políticas públicas que sejam capazes de promover a justiça climática no Brasil e que sirvam de referência para o mundo. Helena destaca que as experiências agroecológicas podem contribuir com respostas para a emergência climática, mas cada caso dentro de uma diversidade de contextos naturais e de conjunturas políticas. Quando a gente pensa na agroecologia, a gente está exatamente fazendo um esforço profundo de entender que sim, as mudanças climáticas são um problema global e elas se expressam de forma muito distinta em cada um dos territórios, Então, as secas, as enchentes, a alteração, por exemplo, no regime de chuvas, ela impacta de forma muito diferente, por exemplo, o sul do Brasil, a região amazônica e o semiárido. Então, as estratégias de adaptação, mitigação que vão sendo construídas, elas são distintas entre si. Embora, claro, essas experiências estejam compartilhando, trocando para poder fortalecer suas práticas. Mas é reconhecer que existe uma diversidade de respostas que estão sendo construídas em cada um dos territórios para um problema que é global é fundamental para a gente. E aí, para trazer assim, algumas coisas bem objetivas, Por exemplo, a gente tem uma atuação muito, muito interessante da organização Caianás, que é coordenada principalmente pelo povo Terena, e que tem trabalhado fortemente a partir dos conhecimentos do povo Terena em processos de reflorestamento e conservação da biodiversidade no Pantanal e no Cerrado. A gente tem um esforço grande, por exemplo, também uma luta protagonizada pelas mulheres na região do Polo da Borborema, na Paraíba, contra o avanço das energias eólicas, no sentido que não que as mulheres são contra a energia eólica, as chamadas energias renováveis ou as energias verdes, mas elas são contra a forma como isso está sendo colocado nos territórios, violando direitos, com cláusulas individuais ou com cláusulas secretas, por exemplo, as famílias não podem compartilhar os contratos que elas assinam, com empresas que não respeitam as atividades, principalmente as atividades de agricultura que são praticadas naquele território. Então, as mulheres, por exemplo, na região da Borborema, elas têm se organizado para dizer energia renovável sim, mas não assim. Então, acho que essa é uma forma exatamente que demonstra para a gente como que a agroecologia está associada à promoção da justiça climática, de entender que precisamos mudar nossas fontes de energia de uma forma soberana, que seja feita de forma popular, de forma democrática, de forma participativa e que, principalmente, garanta energia para aquelas populações, que não seja um processo de exportação de energia mais uma vez, ou um modelo baseado somente na substituição de energia. E um outro exemplo interessante, assim, trazendo muito para o cotidiano, assim, para práticas de agroecologia que tem se empenhado no enfrentamento às mudanças climáticas. A gente pode destacar também o esforço, por exemplo, que o movimento dos pequenos agricultores
fez no Rio Grande do Sul depois das enchentes, né? De avaliar como que os sistemas agroecológicos foram impactados pelas enchentes, né? E como que o solo dos agroecossistemas que são cultivados de forma agroecológica estavam mais resilientes do que aqueles solos que não eram cultivados de forma agroecológica. Então, são informações, né, são experiências que vão colocando para nós como que a agroecologia, de forma distinta, tem se conectado ao tema, ao debate das mudanças climáticas. O projeto Redes de Agroecologia no Enfrentamento às Mudanças Climáticas, uma pesquisação desde os territórios, conta ainda com a colaboração da Fiocruz e das ONGs FASE, a SPTA e a Associação Agroecológica Tijupá. A pesquisação, iniciada em abril, vai se estender até setembro de 2026. Mais informações e o link para o formulário você encontra no site da ANA Agroecologia, o agroecologia.org.br. Repetindo, agroecologia.org.br. E chega o momento do nosso recadinho do coração aqui no Bem Viver. É que a gente compartilha aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E o papo agora é sobre cinema. Com estreia marcada para hoje, o filme infantil Abá e sua banda promete uma linguagem lúdica para as crianças. Isso também sem abrir mão de trazer mensagens políticas para os adultos e uma estética 100% brasileira. A animação musical já passou por festivais internacionais e recebeu 4 prêmios, 3 fora do Brasil. Na trama, o jovem príncipe Abá precisa lidar com o desejo de ser músico e a expectativa do pai dele, de que assuma o trono. O vilão Dom Coco tenta tomar o poder enquanto a história aborda temas como amizade, diversidade e coletividade. O ator Robson Nunes, que dá voz ao personagem Juca, melhor amigo do protagonista, falou sobre o filme. Ele foi entrevistado por Kaique Santos no programa Conexão BDF do Brasil de Fato. É um filme de muitas mensagens. Eu estou orgulhoso em fazer parte disso, porque assim, o filme ele é infanto-juvenil, mas diz muito aos pais também. Você tem ali no filme você tem questões políticas, por que não? Porque assim, o Dom Coco, vou dar um spoilerzinho aqui, o Dom Coco, que é o grande vilão da história, ele quer tomar o reino, então ele quer dar um golpe ali, né? E aí tem a questão do Abá, que é o príncipe, tem esse conflito que ele quer ser músico e o pai quer que ele assuma ali como rei, e tem esse conflito todo. Eu faço o Juca, que é o melhor amigo do Abá, e ele é um garoto tímido e tem ali suas dificuldades, ele tem medo de público, então os amigos ajudam ele. Então tem esse lado da amizade,
tem a questão ali que a criança é introduzida, inclusive ao sentimento do coletivo, sabe? Da importância da diversidade ali, né? Que o Dom Coco, que é todo mundo igual a ele, tem várias frutas, né? Isso que é legal, cada personagem é uma fruta, que diz muito pra gente, né? Daqui do Brasil. Então, assim, o caju, na verdade o Juca é um caju, o Abá é um abacaxi e a Ana é uma banana. E aí tem a Moranquim, enfim, todos os personagens são muito bem pensados, a direção de arte, os animadores mandaram muito bem. E eu acho que o filme ele tem ali traços falando sobre ecologia, sobre diversidade, tem a questão da amizade muito forte ali, de você correr atrás do que você acredita. Então tem uma mensagem linda e a animação em si tá muito, muito linda, cara, dá orgulho. É 100% brasileira, a gente fez isso na pandemia, então cada um no seu cantinho, e ver o trabalho de todos juntos ali no cinema é muito gratificante. Abá e Sua Banda é produzido por Sandra Martinelli e dirigido por Humberto Avelar. Ele também conta com as vozes dos atores e atrizes brasileiros Zezé Mota, Rafael Infante, Carol Valença e Mauro Ramos. Lembrando, a estreia é hoje nos cinemas do país. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E chegou agora aquele momento que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. É que estamos falando em rede, minha gente. Sou eu, é você e são muitas outras pessoas por esse nosso Brasilzão. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o país. São emissoras espalhadas em todas as regiões que recebem e compartilham nossas edições diárias. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. E o que é bom pode ficar ainda melhor, é que essa rede ainda pode crescer. Você, por exemplo, faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site. E o passo a passo é bem simples, tá? Você entra em brasildefato.com.br e procura a seção Rádio Agência. Chegando lá, você vai ver muito rapidamente o link Seja Parceiro. Ah, mas espera aí, a gente também não pode esquecer das nossas parcerias nas plataformas de podcasts, né? Além de sintonizar nas rádios, você pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá, sou a Raquel Almeida, moro aqui na cidade de São Paulo e sou militante do Movimento Brasil Popular. Recentemente, o movimento inaugurou a Cozinha Popular Dona Nega, lá no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. Nossos trabalhos nesse território se iniciaram em 2023, através do curso de Agentes Populares de Alimentação, e a nossa inserção no território se deu através do diálogo com a Jeane, que é a liderança comunitária local e a coordenadora da Cozinha Popular Dona Nega. A cozinha carrega esse nome em homenagem à avó da Jeane, que foi uma grande lutadora que cresceu e viveu nesse território e hoje é esse símbolo para a nossa cozinha. A cozinha ela passa a ser essa ferramenta por garantia de direito, por garantia de soberania alimentar, para que toda vez que a gente abra a cozinha, a gente tenha refeições de qualidade para ofertar para a comunidade, mas não só apenas isso, mas que também todos os moradores do território vejam essa cozinha como a comunhão entre alimentação, cultura e lazer, que seja um espaço seguro para que todos possam frequentar. Amarelinho, cheiroso, levemente amargo e deve ser consumido com cuidado para não morder o caroço. E aí, já sabe do que eu estou falando? É do piqui.
é que ele e os demais frutos do Cerrado agora têm uma política nacional para garantir sua preservação. A lei sancionada quer incentivar também o agroextrativismo sustentável. O dispositivo protege espécies nativas, incentiva o manejo adequado e fortalece a economia local. Além disso, a medida prevê a criação de selos de qualidade e políticas de apoio para ampliar o mercado desses produtos. Os detalhes a gente confere agora mesmo com Rafaela Ferreira. A Política Nacional para Manejo Sustentável, Plantio, Extração, Consumo, Comercialização e Transformação do pequi e demais frutos do Cerrado foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste ano. A iniciativa visa valorizar o agroextrativismo sustentável e dar mais independência econômica para pequenos agricultores. A política teve origem no projeto de lei de autoria do deputado federal Rogério Correia, de Minas Gerais. Com isso, a política nacional é a ampliação do PROPEQUI, lei mineira aprovada em 2001, que cria um fundo para estimular o uso econômico do pequi por cooperativas e pequenos agricultores. O deputado federal Rogério Correia conta mais sobre a criação da política e a importância dela. O projeto de lei tem dois objetivos: preservação do cerrado e, através dos frutos do cerrado preservado, fazer com que as pessoas que moram lá tenham a dignidade de viver daquilo que o cerrado oferece, que são os seus frutos. Desse projeto, essa lei vai ajudar muito. Primeiro porque ela tem também a proibição do corte do piquizeiro. O piquizeiro não podendo ser cortado, a preservação do cerrado se amplia. Ela tem algumas exceções onde pode haver o corte, projetos sociais, mas tem tudo que ter aprovação ambiental. Tendo o pequi como símbolo, a política de manejo tem como objetivos iniciar a preservação de áreas de ocorrência do pequizeiro, assim como de outros produtos nativos do cerrado. Entre as finalidades da nova política pública estão a promoção de práticas sustentáveis, como o manejo adequado, o reflorestamento e a criação de um selo para identificar a procedência e a qualidade dos produtos que derivam dos frutos do cerrado. O produtor e cozinheiro Rubens Malaquias conta do prazer de trabalhar com o fruto típico do cerrado. Nossas produções são todas artesanais e há alguns anos, quando eu vim de Roraima, que eu morei 20 anos em Roraima, eu vim para cá uns 7, 8 anos, daí eu conheci o pequi. Daí fui trabalhar num restaurante e o nosso desafio foi criar uma receita para servir num sanduíche com pequi, que é uma fruta linda aqui do Cerrado. Eu desenvolvi uma pasta, que é uma receita nossa, assim, e uns pães derivados do pequi. Daí tem a farinha do pequi, tem o óleo do pequi, que é muito, muito gostoso para comer com a comida, a castanha do pequi, e várias outras receitas que a gente vai inventando cada dia do pequi mais. Outro objetivo da lei nacional é identificar as comunidades tradicionais que vivem da coleta desses frutos, incentivar o comércio desses produtos e desenvolver selos de qualidade e de procedência. Os frutos do cerrado têm um impacto profundo na cultura e na economia local. O pequi, o baru e outros não são apenas consumidos em pratos típicos, mas também se transformam em fontes de renda para milhares de produtores que os utilizam como matéria-prima. Os frutos podem ser processados e transformados em óleos, polpas ou cosméticos, ganhando cada vez mais espaço no mercado, impulsionando a economia de produtores locais. A professora Isabel Schmidt, do Departamento de Ecologia e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia na Universidade de Brasília, explica sobre os povos tradicionais do Cerrado. Uma coisa muito bonita do Cerrado é que, junto com a diversidade biológica, tem uma diversidade social muito grande, cultural muito grande. A gente tem povos originários, né, os indígenas, a gente tem povos quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, quebradeiras de coco e tantas outras comunidades tradicionais do Cerrado que usam os recursos do Cerrado. E aí, nesse caso, quando a gente reconhece um produto e a cadeia produtiva que está ligada a ele, que envolve populações tradicionais e comunidades locais, a gente está dando visibilidade para essas pessoas e para essa forma de geração de renda, de emprego, de uso da terra e de conservação da natureza. Então, políticas como essa, mas tantas outras, de valorização dos conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado e do Brasil inteiro. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a extração nacional do pequi
foi de mais de 74 mil toneladas em 2021, sendo Minas Gerais o estado responsável por mais da metade da produção. Em 2024, o fundo do Propequi atendeu diretamente a 4.800 produtores de Minas Gerais, com apoio a empreendimentos da agricultura familiar, especialmente com a aquisição de equipamentos. Outro ponto importante da nova lei é estimular a criação de políticas públicas que fomentam o manejo sustentável. A lei prevê ainda a promoção de eventos culturais e o uso de selo de qualidade para valorizar os produtos locais, gerando visibilidade e ampliando o mercado para os produtores do Cerrado. O secretário executivo da Cooperativa Central do Cerrado, Luiz Carrasa, fala mais sobre a nova lei. A lei ela prevê uma série de possibilidades de apoio para a produção do agroextrativismo sustentável. Apesar de chamar a lei Propiqui, ela protege os frutos do piqui, os outros frutos do cerrado e da biodiversidade como um todo. Então a gente trabalha aqui essa diversidade do licuri, do babaçu, do baru, o próprio piqui, o jatobá, vendo essa possibilidade de gerar desenvolvimento a partir do que a natureza oferece com as comunidades e o conhecimento tradicional. Então a lei ela traz essa perspectiva de fomento à produção, fomento à pesquisa, apoio à comercialização, apoio à estruturação das cadeias, o que é muito importante. O Cerrado ainda é o bioma mais ameaçado no Brasil. Entre agosto de 2023 e julho de 2024, foram devastados 8.173 km² do bioma, segundo o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite. Com isso, a lei nacional também proíbe a derrubada predatória de pequizeiros, exceto quando autorizada pelo órgão competente, e prevê a criação de estímulos para impulsionar a exploração econômica sustentável por comunidades tradicionais, incentivando assim uma maior preservação do bioma. Além disso, a lei também incentiva a plantação de mudas. O deputado federal Rogério Correia fala sobre. O Cerrado tem sido muito devastado, não é de hoje. O Cerrado era arrastado com correntes na época para poder plantar eucaliptos, por exemplo, numa época em que se dizia que aquela terra não valia nada. Então não se tinha noção da importância deste bioma para o povo brasileiro. Então muitos foram expulsos do Cerrado. Hoje há um reconhecimento de que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Isso não são apenas palavras, é fato. Porque é dali que nasce, através de várias nascentes, a água que vai inundar os rios, que depois vai para o mar, mas muito começa dali. Então o Cerrado é para a gente um bioma muito importante. Agora, para a implementação das ações, a política deverá contar com recursos do orçamento da União, operações de créditos e outras fontes previstas em lei. Esses recursos serão destinados à melhoria da infraestrutura produtiva, à capacitação tecnológica e ao fortalecimento da cadeia produtiva do pequi e de outros frutos nativos do Cerrado. Luiz Carrasa, secretário executivo da Cooperativa Central do Cerrado, destaca o principal desafio da política agora. O desafio que a gente quer ver como vai se desdobrar e a gente vai acompanhar isso de perto e fazer a pressão, a incidência para que aconteça, é que saia do papel, em termos de ter os programas, as políticas, orçamento, para poder o que está previsto na lei virar uma realidade e a gente ter uma perspectiva de desenvolvimento robusto, com todo o potencial que a biodiversidade e as comunidades tradicionais podem proporcionar para o Brasil, que não conhece a nossa biodiversidade, os nossos povos e comunidades tradicionais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Ferreira, do Distrito Federal. E que essa política garanta mais que a necessária preservação ambiental, Com o Cerrado de pé, o que queremos é ver esses tesouros do bioma colorindo cada vez mais panelas e histórias Brasil afora, A edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país.
A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi de Douglas Matos, Lucas Salum e minha, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.